Aline, muito obrigada porque você aceitou esse convite. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. E meu alarme. E assim, eu fico muito feliz que você tenha aceitado, porque eu sei que sua agenda é muito corrida. Certamente você tem infinitas coisas para fazer, ainda mais agora com o lançamento da pequena coreografia. Então eu fico assim, lisonjeada. Ah, que lindo. É um prazer imenso estar aqui trocando. Obrigada pelo convite. Obrigada pela leitura também dos livros. Vai ser muito bom pensar tudo aqui com você juntas. Muito obrigada. Então, eu li O Peso do Pássaro Morto de novo esse Ah, final de é? semana passado, foi porque eu precisava sofrer de novo, né? Quem me conhece sabe que meu estilo literário favorito é tristeza. Tamo junta. Eu precisava sofrer. Inclusive, uma amiga disse, né? Porque no dia que eu terminei de ler, eu fui fazer um mapa cardíaco. Hum, E aí eu li nesse dia. E aí minha amiga que- falou que o meu exame vai estar enviesado, né? Porque Vou ter que fazer outro, né? muita emoção. Tipo fazer exame de diabetes comendo um monte de doce na semana, aí vai fazer tá lá no alto, né? Isso, mais ou menos isso. Foi o que aconteceu comigo, mas eu precisava ler O Peso do Pássaro Morto novamente, para depois ler Pequena Coreografia do Adeus. E aí eu li as duas. Eu quero agora dar boa noite para todo mundo que está chegando, porque a gente entrou um pouquinho antes, né? Então as notificações devem estar chegando agora para todo mundo. E é isso. Então eu tive que ler O Peso do Pássaro para ler a Pequena Coreografia, porque eu queria sentir, né, essa transição do peso para a pequena. Eu acredito muito nesse sentir que foi essa escrita, né? Que não foi só uma questão da prática, da praxis, da teoria, da academia. Eu acho que o mais interessante é esse sentimento que a gente tem. E quando a gente lê e a gente vai sentindo essas coisas e todo mundo que vai conversando sobre isso, todas as pessoas com as quais eu converso, é sempre muito profundo, né? Muito profunda a experiência de ler esses livros. Fico muito E é por feliz. isso que eu quis promover um outro encontro com você. Porque eu sei que você já falou sobre o livro, as pessoas já ouviram você falando sobre o livro, mas eu também quero sentir de Aline como é a experiência profunda do escrever e do sentir, né? Que lindo. Eu já tô arrepiada, já tô aqui chorando. Não, Mal não começou a chora. live, já as lágrimas já. Olha, não chora, porque senão eu choro junto. E todo mundo já sabe que tudo eu choro. Eu sou chorona também, eu choro fácil, nossa. Nossa, nossa, e assim, é uma emoção mesmo. É, é realmente uma emoção estar com você aqui, Aline. Eu acho que você não tem noção, para mim, o que significa A estar missão é aqui. minha. Quem me conhece, as pessoas que convivem comigo, né, sabem que eu estou aqui recentemente, né? Esse espaço que eu criei aqui no Instagram, um espaço recente. Eu comecei em setembro do ano passado, pisando bem devagar, né? Porque eu queria entender aos poucos, né? Como Claro. é que isso funcionar. Na verdade, eu comecei não com uma intenção de crescer nem nada. Era mais Uhum. para falar de literatura, de discorrer sobre os livros que eu lia. E eu até fiz uma resenha do Peso do Pássaro Morto, porque eu li numa madrugada, no fim do ano passado. Comecei a ler meia-noite, terminei 3 da manhã. E Ai, meu fiquei, Deus. Sem dormir. né, como todo mundo fica. Como Linda. todo mundo. E é isso. Quando você estiver pronta e me dá o aval, Aline, eu vou começar a minha Estou enxurrada. prontíssima. Por favor, fique à vontade, estou aqui para você. Muito disponível. Muito obrigada. Uma delícia te ouvir. Ficaria aqui a noite toda só te ouvindo. Ô, Aline, obrigada. Não faz. Olha o show, olha o show. Ó, o choro. Segura, deixa pro final. Vamos segurar. Olha,
Vamos começar do começo. Eu recentemente li um livro chamado Mulheres de Minha Alma, não sei se você já viu, da Isabel Allende. É um livro recente, ela lançou em março de 2020, né, plena pandemia, e ela fala da infância dela e de como isso deu material para ela escrever as diversas histórias que ela escreveu, né? E ela faz esse livro falando de feminismo e a importância da escrita e da infância nesse processo de escrita na vida dela. Eu queria saber de você como a infância, como a adolescência pode ter produzido essas sementinhas dentro de você para chegar até aqui. Ai, que pergunta bonita. Nossa, muito obrigada. Eu acho que essa é uma pergunta que norteia bastante o meu trabalho. Porque eu sinto que a infância e a adolescência também, essa juventude, digamos, primeira, né? Porque eu ainda sou jovem, mas esse momento da vida é muito intenso, né? A infância passa muito rápido, de fato, assim, para quem tá ali, vê uma criança que tinha 5 anos, de repente passa 5 anos pra gente, não é muita coisa, você vê a criança já tá grande, né? Num tamanho imenso, já tendo outros estímulos, outros interesses, então é muito intenso e passa muito rápido. Mas a minha infância, ela foi muito solitária. A minha irmã, ela chegou quando eu já estava com quase 13 anos e, assim, eu era bem tímida quando eu era novinha, passou depois essa timidez, curiosamente, mas eu pequena era muito tímida, muito fechada e eu acho que os livros, eles sempre fizeram uma companhia maravilhosa para mim. Mas eu também sempre gostei de brincar, eu aprendi a brincar sozinha, então eu sempre fui uma pessoa, uma criança, né, que anima os objetos ao redor para ter companhia, porque eu ficava muito só. Então, assim, até hoje eu tenho esse hábito. Não que eu acho que tenha vida, nem nada, não é isso, mas assim, eu sempre olho para um objeto e fico pensando na alma que ele carrega, sabe? Assim, qual que é a energia que ele tem, assim. E eu acho que isso vem muito da infância, porque eu também sinto a minha menina muito acesa, muito dentro, assim, não na superfície da minha pele, mas por dentro, né? É muito desejosa também, de coisas, muito brincante. E você sabe que eu li esse livro aqui, da Liv Ullmann, que é maravilhoso. Eu até indiquei já no meu Instagram, um livro incrível, assim, muito bonito. E ela fala que a menina, ela fala da menina dela também, sabe? E ela diz que parece que tudo que ela faz, de alguma forma, é para que essa menina se sinta contemplada, mas nunca é o suficiente. Essa menina nunca tá suficientemente feliz. Mas ela faz as coisas para a menina. E eu sinto que eu também, sabe, nesse processo artístico, é sempre para me conectar com esse lugar brincante da infância, né? Esse lugar onde a gente pode criar mundos, pode transformar a realidade, e chega num estado de concentração e emoção tão incrível, né? O livro faz isso, a brincadeira faz isso. Então, eu tô sempre tentando voltar para esse lugar de quintal, de rua, de brincadeira de chão ali, sabe? Eu não posso ver uma criança que eu já vou lá, sabe, assim, me conectar, assim, com aquela energia maravilhosa. E a minha adolescência foi muito dura, porque eu sofri um bullying muito forte. E a minha adolescência foi marcada por esse bullying que eu sofri. Eu não conseguia interagir com o meu corpo de uma maneira saudável. O que foi me ajudando muito foi ter feito teatro muito nova. Eu comecei com 14 anos, né? Que eu sofri esse bullying especialmente 12, 13, 14, começou a melhorar. E foi a época que eu entrei no teatro e eu comecei a entender meu corpo num processo muito lento. Mas até hoje dura, né? Porque o bullying é uma coisa que marca mesmo a nossa relação com o corpo. Mas de qualquer forma eu comecei a entendê-lo como potência criativa, como um espaço de contar histórias, de ressignificar a minha a partir dessas outras histórias. Então foi bem importante fazer teatro. Eu acho que eu costumo dizer que a arte me salvou de ficar doida ou muito triste, assim, sabe? A arte me deu um chão lindo, assim, e me dá até hoje. Eu estava perdida ouvindo a menina Aline falando comigo. E eu fiquei assim, porque eu estava pensando, enquanto você falava e prestando atenção no que você dizia sobre a questão do bullying, sobre a questão das marcas que o bullying causa, e automaticamente a gente faz esse processo com a gente mesmo, né?
não posso dizer que não fui alvo de bullying também. E isso reverbera realmente uma vida inteira e a gente precisa fazer realmente esse trabalho. Eu vou mais na frente fazer uma pergunta sobre o teatro e a sua escrita, mas agora eu vou aproveitar um outro gancho. Eu abri uma caixinha de perguntas lá nos meus stories ontem para saber se alguém queria fazer uma pergunta para você. E é claro que eu recebi algumas coisas. E duas dessas perguntas eu vou fazer aqui, né? E por último, um comentário. E a pergunta que eu vou fazer, eu vou aproveitar um gancho do que você falou agora, é sua relação com os objetos. Porque a Liliane, que é uma amiga, está aqui no Instagram também, a Liliane Prestes, ela disse que você fez uma entrevista recentemente com a Companhia das Letras de Perguntas e Respostas, e você falou dessa relação com os objetos, né? De que eles vão fazendo parte do seu processo de escrita, e com a pequena coreografia do Adeus foi assim. Então, ela quer saber como isso funciona, né? A gente quer saber como é que isso funciona no processo criativo. É uma pausa para escolher os objetos e aí torná-los envolvidos no processo da escrita, ou isso acontece naturalmente, ou de que forma você vai ao longo da escrita, como isso acontece, né? Essa sua relação com os objetos atrelada à escrita. Uhum. Assim, a Júlia, ela foi muito permeada por esse objeto. Eu até mostrei nessa ocupação poética, que é uma oncinha que eu encontrei. Ela é bem bonitinha. Ela é pequenininha também. E assim, na verdade, essa relação ela é mais natural. Ela acontece de uma forma orgânica. Só que, claro, quando eu tô criando personagem, isso também acontecia no teatro, tem muito vínculo com o teatro, eu já faço esse vínculo em breve, mas quando eu tô criando um personagem, criando uma história, é quase como se eu, de repente, tirasse a tampa dos sentidos e ficasse toda porosa, toda a flor da pele, para ser atravessada pela vida, porque eu preciso para criar, sabe? Então, meu olhar tá muito mais atento do que costuma estar. Já é atento no geral, mas costuma estar mais atento. Então, eu encontro esses objetos, porque eles já estão na vida, é claro, mas esse olhar mais atento e mais voltado para a narrativa acaba me fazendo encontrar esses objetos, porque de alguma forma eu estou em busca deles, mas é natural que aconteça de uma forma orgânica. E eu acho que essa relação com os objetos vem da infância, como eu te contei, e vem também do teatro, porque o teatro é um lugar que a gente chama esses objetos que estão em cena de adereços, né? Eles têm um poder narrativo. Um objeto que está em cena, ele nunca pode estar em cena só porque, eu acho ele bonito, ou para ocupar o cenário. Às vezes acontece, né? Mas não é o que deveria acontecer. Tudo que está no palco tem uma função narrativa, tem um porquê estar ali. Aquele objeto também está contando uma história, sabe? E eu fico pensando que a gente que trabalha com palavras, né? Agora que eu estou desse lado da palavra, a literatura é uma arte que evoca. Ela não precisa trazer, de alguma forma, para o palco nada, né? Ela evoca. Então, porque eu evoco, eu posso evocar tudo, o mundo inteiro, qualquer coisa que eu quiser. Mas eu gosto de trabalhar pequeno, sabe? Com uma lente menor, assim, de trazer, 4, 5 coisas e ressignificar essas coisas. E mudar o lugar, e trazer para um novo momento. Eu acho que tem muito isso na Júlia, né? Tem certas coisas que habitam a infância, pré-adolescência dela, que nessa fase dela dos 20 e poucos, retornam com outro significado. Mas retomam, né, de alguma forma. Então ajudam a contar, ajudam a compor essa personagem. E de alguma forma, eu acho que por esses objetos, eu me interesso mais por esse tipo de abertura interpretativa do que cair em uma de tentar definir demais quem é a Júlia. Ela é assim, ela é assado, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu prefiro trazer para a cena os objetos, trazer quem ela e essa luz dela que irradia em tudo, para que a gente entenda também as coisas a partir das coisas que ela se relaciona e toca, né? Os objetos que ela escolhe. Enfim, eu acho que essas nossas escolhas dizem muito sobre nós também, né? Então eu gosto muito de trazer esses objetos, assim, eu fico inspirada. E para as minhas oficinas, eu tenho até uma maletinha que eu também mostrei lá na ocupação, tá aqui perto, acho que dá para mostrar para vocês. É uma caixa da memória, que eu acabei colocando numa mala que eu encontrei, bem antiguinha, assim, maravilhosa.
Linda, É linda, linda. né? E ela é cheia, cheia, cheia Maravilhosa. de objetos poéticos. Então, coisas que eu encontro, coisas que fizeram parte da minha trajetória, mas estão aqui, assim, quando eu faço oficina aqui não é virtual, né? Porque agora na pandemia tá tudo virtual, estão a serviço das narrativas dos outros. Então é muito bonito que alguém pega um vidro de perfume que tem aqui, que foi meu quando eu tinha 15 anos, que foi o primeiro beijo, né? E ninguém sabe disso, né? Agora sabe o que eu tô contando, mas aí a pessoa ressignifica o objeto traz para ela, né? Traz para a vivência dela, o olhar dela, né? Narrativo. Então, é bonito, vai ganhando novas camadas de interpretação. Então, eu gosto bastante de trabalhar com esses objetos. Isso é interessante. Eu fiz um roteiro aqui, Aline, você nem tem ideia, mas está tomando um diferente e eu vou me doar esse momento e aproveitar esse momento com você para sentir e conversar com você dessa forma, porque eu acho que não poderia ser diferente, né? A forma como você fala do teatro e desses objetos e como eles são adereços e são ali um ponto de contato, né? Eu entendi como esse ponto de contato, né? Esse modo de compreender a cena, de compreender como acontece, inclusive no livro. E eu vou perguntar para você o seguinte: a questão das letras e da forma como elas estão expostas lá no livro. Então, a gente percebe que em dado momento, na pequena, né, por exemplo, tá ali em cima, o texto tá bem corrido e daqui a pouco ele começa a diminuir. Então, em alguns momentos, você fala, pai, eu te amo, e ele tá bem pequenininho, né, o pai, eu te amo. Ou então ela fala eu, e tá bem pequenininho aquele eu, e de que forma isso chega para você, as palavras, né? Essas palavras expostas e escritas dessa forma, elas para você funcionam exatamente como os objetos funcionam? De que cada um vai sentir e vai tatear esse livro, porque eu não li A Pequena e não li O Peso do Pássaro Morto com os olhos. Eu senti o peso e eu senti A Pequena, diferente do que a gente faz com outros livros, né? Então, é uma experiência sensorial. Como você lida com isso, né? De ser uma experiência para cada um de uma forma diferente, uma coisa que é sua. Ou já não é mais sua, né? Como é que funciona a relação dos seus filhos, né? Dos seus bebês, dos seus projetos, com aquilo que as pessoas elas vão sentindo à medida que elas vão tateando. Tateando é a palavra, né? Tateando é a palavra para essa experiência com os seus livros. Que lindo, Fernanda. Muito obrigada por toda essa colocação. Fiquei muito emocionada quando você diz do sentir. É muito importante para mim. Eu acho que um livro que é uma experiência, uma obra de arte que é uma experiência, que você sai dali e de alguma forma parece que você viveu, né? Não é que você assistiu passivamente alguma coisa ou leu passivamente, mas você foi atravessado por uma força que não é exatamente sua, mas diz muito, né, conversa muito com o teu material íntimo. Isso para mim, como espectadora, como leitora, é o que eu mais gosto. E se alguém se sente assim a partir de um texto que eu escrevi, para mim o lugar que eu gostaria de habitar como artista mesmo, de proporcionar experiências. E era assim no teatro também o meu desejo, né? E eu acho que essa questão que você trouxe das palavras, né, em menor volume, né, as palavras em fonte pequena, ela veio muito já do processo da Júlia. A Júlia, ela nasceu assim com uma força de protagonista muito grande. Num primeiro momento eu não quis escutá-la porque eu tinha trabalhado uma protagonista no Pássaro e achei que podia comandar meu processo de cima, no sentido assim, eu não vou ter outra protagonista agora, não quero isso. Eu quero investigar outros corpos no mundo. Mas a Júlia ali querendo ser a protagonista, sabe? E foi muito importante escutar ela. E isso foi uma coisa que, quando eu entrei em contato com a minha editora, a companhia que publicou, as minhas editoras, a Camila e a Esté, me falaram: olha, Aline, a força do livro é a Júlia, escuta, né? Esse pulso que tem. Então, quando eu escutei o livro,
nasceu. Mas já quando eu estava numas investigações menores com a Júlia, eu já sabia que ela tinha um emocional, como eu digo aqui no livro, né, quebrado, em cacos. Então, ela tinha esse emocional porque ela vem de uma família disfuncional, uma mãe que não tem acolhimento, que não tem escuta, um pai do mesmo jeito, que abandona também, de formas diferentes. Ela sente que ela não tem um lugar onde ela pode descansar, onde ela pode ser ela e ser aceita e ser amada. Ela sempre precisa ser alguma outra coisa, ou enfim, ela amadurece muito rápido também, ela tem uma infância roubada. Então, a autoestima dela é muito baixa. Então, assim, esse eu, né, ele vem já pequeno, assim, foi uma coisa que nasceu na página. E eu sempre digo, quando eu falo de processo criativo, que para mim a palavra mais importante, eu acredito na inspiração, mas eu acho que é a concentração. Porque quando você está nesse estado de concentração, que era esse estado que eu buscava quando eu fazia teatro, e que a gente tinha sorte também de fazer aquecimentos, né, de convocar o corpo, tirar o corpo cotidiano e convocar o corpo artístico para a luta, para o trabalho artístico, né? E aí não é esse corpo assim, sem tônus, sem vida, não, é um corpo aceso, é um corpo que está inteiro, sabe? A gente não pode esquecer que a gente tem costas, pé, cabeça, a nossa postura, as nossas mãos, a gente está aqui inteiro, nossa casa, né? Então isso era muito lindo, acender esse corpo para contar uma história. E eu sinto muita saudade disso como escritora, sabe? Porque o processo de escritora pode muito bem ser essa coisa de puxar a escrivaninha, sentar e escrever com a cabeça. Mas o meu desejo sempre é escrever com o corpo, convocá-lo para o processo. Então, quando eu consigo isso, não é sempre porque não é fácil, né? Eu uso muita música para chegar num estado mais interessante de concentração, música clássica especialmente. Quando eu chego, eu descubro coisas dentro do próprio texto. É quase como se a folha me contasse como eu devo contar a história que eu quero contar. Não é aqui, sabe? É a folha. E a folha, eu sempre vejo ela como palco. É por isso que para mim é difícil pensar num bloqueio criativo. Porque o palco, como é que você vai ter um bloqueio criativo no palco, né? O palco é um lugar sagrado, que tá cheio de histórias que já foram contadas ali. É um lugar sempre quente. E a folha também. A folha é ancestral. Quando eu falo a folha, não é a minha folha de Word. São todas as folhas que estão sendo preenchidas nesse momento e em outros momentos e que ainda serão. Então tem todo um... Eu não estou fazendo isso sozinha, não me sinto sozinha fazendo. Então é uma folha muito quente, né? Eu acho que é isso. Então, realmente, é como eu pensei, né? O teatro, ele basicamente faz parte do processo de escrita. É como a diferença é o palco, né? Lá é o corpo para o público, né? E esse corpo e alma para o público que está ali vendo e que tem todos os sentidos e esse contato. Aqui nos livros ainda é um palco. A diferença é que o público está um pouco mais distante, né? Demora mais a chegar. Isso, depois que eu conto. Isso, né? Então a gente não que esteja distante de fato, só está longe, né? Só está longe. E esse estar longe possibilita que a gente interaja de formas diferentes daquilo que talvez você tenha pensado. Com certeza. Eu falo disso do sentir, Aline, porque ano passado eu li um livro da Conceição Evaristo, um livro de contos dela chamado Olhos d'Água. E eu vi algumas entrevistas da Conceição e eu tenho, desde esse dia eu pensei algo, eu não sei se ela disse isso, eu não sei se alguém já disse isso, mas eu entendo que a literatura, ela causa desconforto. Porque ela deve causar desconforto. A literatura, o livro, a cultura, a arte em si, ela precisa provocar algo na gente. E há livros que eles precisam ser entendidos, né? E há livros também que são entendidos e sentidos de formas diferentes. E essa experiência, ela tem que provocar em nós, enquanto leitores, enquanto agentes que são participantes. Né? A gente está nesse palco junto com quem escreveu. Só que
do lado de cá, percebendo de que forma essa literatura provoca isso na gente. Ela deve provocar mesmo, de fato. E, aproveitando que eu estou falando da Conceição, eu lembro de um conto, que inclusive eu comentei bastante, que chama-se Quantos Filhos Natalina Teve? E lendo esse conto, que fala de maternidade, que fala de uma mulher que não teve 4 filhos. Ela gerou 4 crianças, mas ela só teve um filho. E lá, quando eu li esse conto, isso me intrigou bastante, e automaticamente eu lembrei do Peso do Pássaro Morto, porque a Mãe do Vento, como eu costumo chamar a protagonista desse livro, que ela teve aquela experiência tão terrível, né? E ela passa e ela vive toda aquela maternidade ou aquela não maternidade, né? Eu fico pensando em que momento a Mãe do Vento, ela traz um pouquinho, ela empresta alguma coisa para a Dona Vera. Uhum. Eu não sei se ela empresta alguma coisa para a Dona Vera, né? Que aparentemente não sofreu nenhum abuso daquela proporção, mas que não abuso ela não sofreu. Uhum. Né? Que não abuso, porque essa distância do marido, esse lugar social de mulher que traz um filho ou uma filha ao mundo, em que momento isso pode ter feito com que as duas tivessem se encontrado, tivessem batido um papo e tivessem entendido esse lugar de maternidade, que ao meu ver é não maternidade, mas de gestora, né? De genitora. Esse lugar de genitora que é romantizado, né, socialmente. Tem esse encontro mesmo ou é uma coisa assim da minha loucura aqui? Que leitura linda! Nossa, que leitura linda! Eu acho que tem muito. Eu acho que a Dona Vera e a Mãe do Vento, como você diz, eu costumo chamar a protagonista do pássaro, mas é lindo esse jeito de chamar. Elas têm muito em comum. Ainda que, como você disse, a protagonista do pássaro, ela tem esse trauma central, que é algo, talvez, uma das coisas mais terríveis que possa acontecer com uma mulher. Mas quando a gente está falando de dor, a gente não tem como medir essas dores, né? E cada mulher carrega as suas dores e os seus atravessamentos no corpo. E a Dona Vera carrega muitos. Ela vem também de uma criação, e por isso eu quis trazer a avó da Júlia, porque eu queria essa geração familiar de alguma forma, né? Do abandono. A Júlia é o terceiro abandono, né? Mas já vem vindo de muitos abandonos. Então a Vera foi criada por uma mãe que foi abandonada. Não só pelo amor da vida dela, né, que fica ali de alguma forma posto, mas por toda uma cidade. E toda a potência de corpo que ela tinha, que ela dançava, que ela era amada, que ela era vista, ela virou uma mulher invisível a partir do momento que ela engravidou, né, de alguém ali, numa época que uma mulher engravidar era um crime praticamente, né, uma mulher que não é casada engravidar era banida da sociedade, né. Então, ela vem, imagina o emocional dessa avó da Júlia, como é que tava. E aí ela cria a Vera com esse emocional quebrado. A Vera vem também de um lugar, de um casamento de abandonos, de traições, de silenciamento, de invisibilidade. Ela tem sonhos, né, que de alguma forma ela é colocada ali quando as duas conversam, nos sussurros noturnos, né, que a Júlia consegue acessar um momento da mãe que ela está mais aberta ao diálogo. E ela descobre, né, que a mãe tinha um sonho de ser cantora, como o pai dela foi. E eu fiz questão de colocar esses sonhos artísticos acontecendo já nos corpos masculinos, né? Então, o avô da Júlia conseguiu ser cantor, viajava, tal. O pai da Júlia conseguiu ser escultor. E essas mulheres, né? Que uma dançarina, a mãe a Vera, né?
cantora, a Júlia dançarina, escritora, carregando esses sonhos, carregando esses desejos, para onde? Não tem espaço, né? Então até nessa música, é pouco que eu consegui colocar da Vera no livro, né? Porque o livro é sobre a Júlia. Eu queria contar uma história dela, da juventude, de ser uma filha, porque eu já tinha investigado um pouco o corpo de uma mãe no Pássaro, né? Então eu queria investigar o corpo de uma filha, que foi também uma angústia de alguns leitores meus, falando, puxa, e o Lucas, né? Como é que é para o Lucas ser filho de uma mãe que o abandonou? Porque ele não sabe o que aconteceu. Então imagina como é que é para ele, né? Isso. Não ser amado. Então, e não que ele não era, mas ele não se sentia, né? Então a Júlia, essa investigação também a partir do Pássaro, eu descobri muito que depois que a gente escreve um livro, não é que a gente vai entregar um outro livro, pelo menos no meu processo, isso sempre dentro do meu processo, outro livro sobre outras coisas. Tem muito ainda dos líquidos, de todas as texturas do Pássaro na Pequena, e no meu próximo livro vai ter muita textura do Pássaro e muita textura da Pequena se derramando nas histórias, né? Porque eu sou um corpo no mundo que absorve certas sensibilidades mais latentes do que outras. Então é claro que meus temas vão sendo espelhados, né, contemplados de outros ângulos, mas as minhas obsessões já estão postas, né? E eu sinto que elas já estão postas no Pássaro. É sobre isso que eu escrevo, assim, que quero continuar escrevendo, quero continuar investigando. Então, eu acho linda, assim, essa sua ponte da Vera com a protagonista do Pássaro, mas eu acho que tem uma diferença grande, né? Que é uma questão que eu estudei, que eu tentei trazer um pouco para a narrativa da Pequena, mas que eu não queria fechar nisso, mas que, assim, pelas leituras que eu tô tendo, é uma coisa que já está reverberando de alguma forma, que é o narcisismo, o transtorno do narcisismo nas mães. Então, uma mãe narcisista, né, é um transtorno de personalidade, e por ser um transtorno de personalidade, ele não tem cura. Então, o narcisista é alguém que só se preocupa consigo mesmo, ele carrega a verdade da vida e de tudo, então por isso que eu queria também chamar ela de Vera, né? E é alguém que não tem nenhuma empatia com o outro. Então quando a gente está falando de uma mãe narcisista, então você imagina essa criança dentro de casa, de alguma forma sendo manipulada por uma mãe, que não escuta, que não se interessa, que não acolhe, que não vê, e tendo isso que você trouxe também, que é a questão dessa figura materna ser santificada na sociedade, né? De ser uma santa, uma perfeita. Então entra num conflito dentro da cabeça dessa criança que todo mundo fala que mãe é maravilhosa, que mãe é tudo, o que é um peso imenso para todas as mães, sendo ela saudável ou não, exercendo uma maternidade saudável ou não, é um peso imenso. E pro filho, exatamente. Pro filho cria essa confusão, porque a Júlia, né, pensa, puxa, todas as mães são... Então o problema sou eu. Aí então ela imagina que o problema é ela. E é por isso que a autoestima vai abaixando, né? E a mãe projeta todos os problemas nela, porque a pessoa narcisista, ela sente que ela é perfeita. Então ela vive num mundo imperfeito, mas ela é perfeita. Então ela projeta todos os defeitos que ela tem no outro, porque não é sobre ela. E então a Júlia carrega esse lixo tóxico, né? Pela vida dela, assim. E a protagonista do Pássaro não tem isso. O que ela tem é que ela sofreu um trauma que ela não conseguiu se curar. Porque ela foi silenciada, de alguma forma ela silenciou essa dor toda que aconteceu e ela não conseguiu se mover. Mas a Vera também não consegue se mover desse lugar de ferida e dor, mas os motivos são diferentes. É exatamente dessa forma que a gente vai percebendo, não a questão do narcisismo, porque eu realmente não tinha pensado nesse ponto na perspectiva psicanalítica, né? É psicanálise. É psicanálise. E eu tenho um marido psicanalista, antes que vocês pensem todos que eu sou psicanalista. Meu marido é psicólogo, é psicanalista, é freudiano, então as conversas aqui em casa são sempre... São quentes. E eu vou aproveitar o ensejo, né, que eu trouxe Vera, e trouxe Dona Vera, e trouxe a mãe do vento lá. E acho muito interessante você chamar o vento de vento e depois Júlia de terra. Não sei se a gente vai vir aí com outros mais 2 elementos daqui para frente. Mas o que eu quero trazer é o tapa.
o tapa no peso do pássaro morto, na cara do Lucas, quando ele resolve tirar a vida de pássaros com estilingue. E a impressão que, né, que ela tem lá, que a protagonista tem lá no peso do pássaro morto, é de que aquilo terminou de distanciar o filho. Né? Uhum. Que aquele tapa terminou de tirá-los de uma relação que já não era boa. Na pequena, o tapa é praticamente café da manhã, né? Dona Vera, ela não cansa de ser agressiva, de ser violenta com a Júlia, e a gente não sabe muito bem o que sentir enquanto a gente lê isso, mas o quanto aquela menina sofre as agressões daquela mãe, e não é um distanciamento que ocorre como a protagonista no peso do pássaro morto entende. Exato. Que ela já sabe que aquela relação não é boa, mas ela entende que aquele ato foi muito grosseiro, foi muito impetuoso. Ele provocou a total cisão daquela relação. E cá na pequena, não. E foram dois modos de dizer adeus. Só que um foi aos poucos. A pequena coreografia do adeus, e foi assim que eu senti quando você fala daquela cena na máquina de lavar, das roupas dançando dentro da máquina de lavar, e que é como se elas não fossem para lugar nenhum. Era como se a Júlia estivesse andando na vida dela sem ter para onde ir. Desculpa. Desculpa. Imagina, amor. Tô aqui muito emocionada também com a sua análise tão sensível, tão maravilhosa aqui. Sem palavras. É porque é muito forte, Aline. É muito forte, provoca realmente, de verdade. As pessoas sabem que eu choro muito, mas não é tanto. E é como se ela estivesse dando um adeus todos os dias. Há dias que poderiam ser completamente diferentes. Né? São páginas que vão se deslocando do caderno e que não vão para lugar nenhum e que não tem sentido. E é como se aquela máquina de lavar, batendo aquelas peças pequenas, algumas finas, algumas frágeis, algumas pesadas, e naquele movimento inteiro, ela também sentisse assim, né? Os dias dando adeus. Exatamente. Os tapas que a Júlia recebeu foram pequenos lances de adeus. Exatamente. Todos os dias. Todos os dias. Foram esses pequenos traços de adeus. Você acha que dói mais em Lucas ou dói mais em Júlia? Nossa. Fernanda, depois dessa sua análise, né, assim, primeiro parabenizar você pela sensibilidade, pela condução dessa nossa conversa. Eu tô emocionada desde o começo, só quando a gente já ligou a câmera eu já tava com um nó aqui, porque eu já senti que seria muito profundo, sabe? Nem parece que a gente tá conversando na rede social, assim, parece que a gente tá nós duas num espaço, né, nós duas conversando, assim, intimamente sobre literatura, sobre as nossas vidas. Então, eu te agradeço por essa sensibilidade imensa, por essa entrega que você tá tendo aqui nessa nossa noite. Tanto na leitura quanto no nosso diálogo. Quando eu escrevi, eu não podia ter pensado mais claramente do que o que você trouxe, assim, era exatamente o que eu esperava, assim, nessa condução, né, da violência. E eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Pro Lucas, né, com a mãe ali, ela não tocava nele. Eles nunca se tocavam. Então o tapa foi um primeiro toque que ela teve. Então, primeiro que é um susto sentir a pele do rosto do filho num movimento de tapa e ver que é uma violência imensa, que ficou marcado e que para ele as coisas se romperam. Porque como é que pode uma mãe que não se aproxima de um filho, a primeira vez que ela se aproxima é para agredir? De uma forma muito mais forte do que, né,
ela até previa, porque a personagem, a protagonista do pássaro, ela vem acumulando uma fúria lenta nesse corpo, que pode estourar, às vezes, com quem a gente nem deveria estourar, né? A gente não controla, né? Essa raiva, essa dor, às vezes explode num lugar público, às vezes acontece, né? A gente, infelizmente, não consegue direcionar a nossa raiva para a pessoa que fez a gente sentir a raiva. Geralmente, a gente despeja o tóxico numa pessoa que não merecia. E é exatamente o caso do Lucas. E às vezes é nas pessoas que a gente mais ama. E eu acho que a protagonista do pássaro ama o filho. O que acontece é que ela não consegue se relacionar com esse amor, porque tem uma coisa antes, que é o trauma, né? Então ela não consegue se relacionar com ele como uma pessoa no mundo, mas ela se relaciona com o trauma que ela teve. Com razão, claro, né? E no caso da Júlia com a Vera, como você disse, como a violência é algo cotidiano e está banalizado, a Júlia está numa relação abusiva, emocionalmente e física. Quando a gente está numa relação de abuso, a gente naturaliza o que está acontecendo com a gente, minimiza, justifica o agressor. E quando o agressor sai, a gente agride a gente mesmo, porque a gente aprende com o agressor o que é fazer mal, né? E é aquilo que a gente estava falando do bullying, por isso que é tão difícil sair de uma situação de agressão. Porque você começa a interiorizar o agressor dentro de você. E essa voz, essa necessidade de abaixar essa voz e aumentar a nossa potência, não deixar que essa voz do abuso tome conta do nosso corpo. E esse é o exercício da Júlia, né? Então ela quase sente prazer quando a mãe toca nela. Porque quando a mãe deixa de tocar nela para bater, ela sente um abandono ainda maior, que é aquele momento que a mãe... A gente não sabe exatamente por que ela tá tão reflexiva, mas uma ficha cai ali naquelas semanas em que ela não toca na Júlia, não bate nela, e a Júlia não sabe o que fazer. Ela começa a fazer coisas erradas. Assim, não coisas erradas, nada de errado que ela faz. Ela tá vivendo, mas coisas erradas para dentro das regras que a dona Vera estabeleceu, para chamar a atenção da mãe, para ver se a mãe se aproxima dela de alguma forma, né? E o jeito que ela finaliza essa saga, né? Bastante dura, é dentro do guarda-roupa da mãe, sentindo o cheiro das roupas da mãe, que é lembrando de um afeto que ela teve da professora, né, que aconteceu um abraço. Para ela, um abraço é uma coisa muito esquisita. Ela mais pra frente tem um abraço com um rapaz que ela tá tendo uma afinidade. Ela não sabe nem por onde começar. É assim, você entrega o corpo com que peso? Eu fiquei imaginando ela nesse abraço, assim, você, né, respira normal, fica um pouco mais entalada. Ela não sabe o que é isso. Então, assim, a primeira vez que ela sente o corpo dela de um jeito mais artístico e potente é na dança, né? E é por isso que ela se apaixona, porque ela mesma faz essa reflexão. Como é que pode um corpo que é depósito de angústia dos outros, de raiva dos outros, um corpo que tem que se encolher pelos cantos, quase como um rato que tem que passar rápido, né, e sair da vista? Como é que esse corpo pode, de repente, estar num palco, que é um lugar mágico, sagrado, onde os corpos estão ali para brilhar, né? Outro dia uma amiga minha me falou, foi ontem, ela falou, gente, é para brilhar, essa frase é linda, né? O palco é isso, gente, é para brilhar, né? Para contar história, para ser potência, para trazer muita força do tempo e espaço para agora, né? Então ela fica encantada, né, com isso. E é interessante, você falou do quase prazer, que ela não consegue expressar no dia a dia, mas que no sonho se revela. Uhum. Exatamente. O prazer, ela sente muito prazer no sonho, e ela fica incomodada com isso, né? Então ela fala sobre isso no sonho, do sonho que acontece, e ela sente um prazer quando ela apanha da mãe. E ela não entende que isso não é saudável, né? Ela não entende. Ela entende como você falou, né? Como natural, como uma coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa, e que acontece com qualquer pessoa, quando na verdade não é e não deveria ser tolerado. E você escreveu o peso desde a infância, né? Dela lá, ela pequenininha, perde a amiga, e ela vai perdendo as coisas, né? Ela vai perdendo as vivências, as relações. Ela perde o senhorzinho, né? Que é o curandeiro, o seu Luiz, né? Seu Luiz, Luiz. Seu Luiz. E
ela perde Carla, ela perde Luiz, depois ela vai, né? Até que ela perde o vento. E aqui na pequena coreografia, ela também dá muitos adeus, né? São sempre histórias de muitos adeus, essa inspiração do adeus. A gente entende que é um romance de formação, mas como eu disse a você, eu não quero saber da academia, né? A gente quer saber da Tamo junto. Essa formação dessas personalidades, esse caminhar repleto de adeus e de distâncias e de longevidades e de distâncias enormes entre as relações. De onde vem essa inspiração, Aline? De onde você tira tanta saudade, tantos desencontros, tantos adeus? É difícil saber exatamente de onde vem, mas eu acho que a perda do teatro na minha vida foi muito forte. Assim, é quase como se tivesse sido uma pessoa que eu amei e perdi. E é claro que a gente sabe que você pode voltar, você faz, as pessoas me falam, faz teatro de novo, né? Mas você sabe que o trauma foi tão forte que às vezes que eu tive uma experiência de novo com o palco, eu sentia que o palco estava me expulsando, assim. Dionísio estava falando, vaza daqui. Você não teve a coragem que precisava, sabe? Eu sinto a arte pra mim, quando as pessoas perguntam qual é a sua religião e tal, é a arte, sempre foi. Eu sou devota, né, a esse exercício de criação, seja ele qual for. Enfim, qual maneira que você encontre de jorrar, né, o seu material criativo, se é uma escultura, se é um livro, se é uma peça, se é um filme, não importa. Mas esse estado que a gente tem interno, que a Júlia tem também, né, esse estado interno que ela tem e que aos poucos ela vai encontrando um lugar para derramar, eu sempre senti que eu tinha isso, uma coisa estranha dentro de mim. E aí eu fui descobrindo que eu era artista, assim, sabe? Porque foi chegando, as palavras foram chegando, mas é uma massa estranha, assim, dentro de si, eu não sei explicar. Um incômodo, assim, sabe? Um estado que é esse incômodo, mas ao mesmo tempo essa vontade de fazer alguma coisa com essa massa, sabe? Que fica dentro, assim. Então, o teatro foi uma experiência muito importante pra mim e que eu carrego, mas que eu perdi, né? Eu carrego, então eu acho que essa saudade vem muito desse tempo, de ter vivido essa criação através do corpo, não viver mais. De alguma forma encontrar saídas para criar, mas bem bastante, eu sei o que é perder nesse sentido, né? E claro, outras coisas que perdi na vida, muitas, como todos nós. Mas essa perda por ter sido muito jovem e foi num momento muito duro, eu acho que eu tive muita coisa desse vão, desse espaço também de queda. Esse momento em que eu saí do teatro e fiquei sem criar. É como se eu estivesse numa queda, assim, sabe? Eu acho que eu nunca vivi uma época tão difícil. Quando eu encontrei a escrita, mas eu agarrei com uma força. Bom, é isso que eu sou, né? Com essa obsessão, enfim. Mas é por isso, porque eu falei, agora ninguém vai tirar isso de mim. Chega. Esse processo criativo em que você se encontra, você deve sentir como algo que nasce dentro da criação, né? Porque você falou algo interessante. Você falou quando você ficou sem o teatro, né? E esse intervalo, e aí você volta depois e encontra a escrita. E a impressão que eu tive é que quanto mais você faz trabalhos artísticos, mais artística você fica, né? Uma personalidade ainda mais criativa, e que bom, porque a gente pode deleitar na sua arte, a gente pode encontrar, né? Eu tenho um amigo e a gente emprestou O Peso do Pássaro Morto para ele. E ele começou a ler, né? Ele disse assim, vou ver qual é de mesmo desse livro.
o livro, e aí foi para. Aí disse que começou a ler, e quando ele chegou na parte do estupro, ele disse: colé, a mulher foi estuprada. Ele falou: colé. E aí ele fala, ele ficou tão sem saber o que fazer naquele momento, que ele continuou e só terminou de ler quando acabou o livro. E foi como eu, que nas primeiras páginas, na verdade, isso aconteceu quando ela perdeu Carla, né? Quando ela perde Carla e que ela pergunta para a mãe onde é que estava a Carla, e depois ela pergunta: e o grito? E a mãe diz: o grito ficou no muro. O grito ficou no muro. E a partir daquele momento eu comecei, eu disse: eu não quero mais sair daqui desse lugar, né? Eu não quero mais ir para lugar nenhum. Eu só quero ficar aqui, deixa quieta, não me incomoda. Eu vou ficar aqui, sim, e vou me envolver nessa história, né? Eu quero conhecer até o final. E eu tô te falando isso porque eu estava conversando com meu esposo sobre a forma como você escreve, né? Como eu te falei, ele é psicanalista. E ele falou uma coisa muito interessante, eu anotei, inclusive, para poder repetir exatamente como ele disse. E ele diz assim, que através da cena explícita do estupro, você dá a voz pelo afeto e usa termos perfeitos em compatibilidade com a violência que a mulher sofreu. E aí ele fala mais, ele fala que você tenta chegar à linguagem ao nível do afeto. Mas essa linguagem que quer chegar no nível do afeto é a mesma linguagem que a sociedade não quer que nós falamos. A linguagem que não pode ser pronunciada. Então, você diz lá no texto do Pássaro Morto, exatamente, ela descreve exatamente como ela se sente quando ela é abusada. E você fala da Júlia Terra, quando ela vai ter a sua primeira relação, você descreve exatamente como ela sente e todos os traços, todas as nuances, o toque no corpo, a língua que passa. E Edgar estava falando sobre isso e eu fiquei assim olhando para ele e achando tão incrível ele perceber o quanto a sociedade, o patriarcado, quer calar nossa voz, Aline. Quer calar nossa voz de mulher. Quer calar o nosso afeto, o nosso descontrole, quer calar as nossas histerias, as nossas obsessões, e a gente tem que ficar calada, sorrindo e aceitando. E eu entendo que os seus livros, Aline, são uma voz do afeto, uma voz dessa linguagem que a sociedade e toda a sua moralidade quer calar. Porque as suas personagens, elas falam do que sentem com uma palavra que merece representar o que elas sentem. Elas não dizem eu fui abusada. Elas dizem que foram cortadas como facas. As suas personagens ali estão dando voz a pessoas que não podem e que não conseguem se expressar. E chegam em delegacias que contam para seus pais, que contam para seus maridos, talvez, que foram abusadas, e eles perguntam com que roupa você estava. Eu quero te agradecer em nome de todas as mulheres, até as que não querem, por você estar dando voz
pra gente. Não faz isso, não faz isso. Porque Mas é muito linda. Você fala umas coisas maravilhosas. Eu fico muito emocionada. Por favor, continue. É a pura verdade, Aline. Porque é muito grave que a gente não consiga se expressar exatamente como a gente gostaria. É muito duro. É muito duro, é muito difícil. É a Júlia que não consegue dançar balé, porque o seu corpo não se encontra, porque ela não tem uma relação com o corpo. Ela não tem uma boa relação com o seu corpo, ela não consegue sentir o peso do seu próprio corpo. Assim como a protagonista no Peso do Pássaro Morto não conseguiu sentir o peso da própria mão no e não tem problema nisso, ela estava tentando, ela estava acertando. A gente está aprendendo a viver todo dia. É verdade. Esse Deus criado pela civilização não fez curso de viver. Não tem curso para viver. Então é todo dia. Então, eu quero realmente agradecer porque você está nos dando a oportunidade de nos sentirmos mexidas, envolvidas, incomodadas com o dia a dia, com esse mundo. Nem sei mais o que dizer. Eu queria tanto te abraçar. Nossa, Fernanda, obrigada. É muito, muito, muito do que você diz é muito forte, muito bonito e muito bem dito. Sabe, com as palavras que devem ser ditas, assim, você tem um discurso maravilhoso de ouvir em todos os sentidos, assim, que reverbera num lugar muito nosso de ser mulher no mundo, sabe? A gente tá muito ferida, muito. E eu acho que não é à toa que a gente olha para a literatura contemporânea hoje no Brasil e vê essas mulheres maravilhosas, assim, esses livros que estão sendo publicados, que são gritos. E não é só na literatura, é na dança, é no teatro, é nas artes plásticas. São artistas que são monstruosas, é muito grande, sabe? É de um lugar de muita dor, mas é um lugar de muita potência. Então, os nossos corpos há muito tempo estão aprisionados, e eu tô falando de um lugar de uma mulher branca com seus privilégios também. As suas dores são muito, muito mais densas, e eu reverencio a sua existência. E eu acho que a gente poder usar a arte como uma forma de se expressar e um coro, né, de mulheres que encontram na arte umas das outras uma espécie de cura desse sagrado feminino, que é o que a gente precisa agora, nesse momento, é tão bonito, sabe? E a gente sente que está acontecendo agora. Isso a cada livro que eu leio de uma autora contemporânea do meu país, eu me sinto um pouco mais perto da minha potência, um pouco mais dona do meu corpo, das minhas vontades, um pouco menos a serviço desse patriarcado, sabe? Exaustivo, mutilador, enfim. Então, eu te agradeço muito pela sua fala, tão política, tão poética, tão fundamental. Eu tô muito emocionada. E eu tô desde o começo da live, mas agora eu não aguentei mesmo. Acho que eu nunca tinha chorado assim publicamente. Mas eu acho que essas lágrimas são suas, assim, é um lugar também de catarse, assim, de querer te abraçar, enfim, de respeito, nossa, assim, de alegria pela sua sensibilidade, de ser lida por você e você trazer essas conexões maravilhosas que você fez. É uma honra, assim, é um aprendizado imenso. Eu te agradeço demais. E, assim, se você me convidar para qualquer coisa, saiba que eu vou dizer sim, sem saber nem para onde. O que você... Aline, sim, vamos. Que hora que eu desço? Aline, sim. Sim. Saiba que a palavra para você é sim, sempre. Aline, é uma pena, temos 1 hora. Eu vou ter que encerrar a nossa live, porque eu não quero perder, pelo menos eu vou tentar não perder tudo isso aqui. E eu espero que a gente possa levar isso por muitos anos e que a gente possa continuar se falando. Eu gostaria muito de ser sua amiga. Ai, meu Deus, que honra. Com certeza, mas já vou passar meu zap agora que a gente terminar, a gente segue trocando. E a gente vai, com certeza, ter muito mais o que falar e muito mais para conversar sobre o ler mulheres, o ser mulheres e
nos politizar e nos posicionar enquanto mulheres. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui no Primeira Impressão. E eu espero que a sua carreira tenha uma vida muito longa. Obrigada, meu amor. Evoé. Beijo imenso. Muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Todo mundo. Tchau. Beijo, Aline. Beijo, amor.